Bem-vindos ao Explanando Filme, e estamos de volta com o recap da série do Anjo Fake. Vocês já sabem o que aconteceu nas últimas cenas. Bem-vindo à parte 2 da série Missa da Meia-Noite. Vamos lá sem demoras. Livro 5 dos Evangelhos começa com Eren preocupada com o desaparecimento de Riley. Eren tenta fazer uma queixa de desaparecimento com o xerife Hassan, mas ele suspeita que Riley possa ter tido uma recaída na bebida apenas. Na missa da noite da sexta-feira da Paixão, o Padre Paul faz um sermão com um modo militar de se expressar, pedindo que a igreja se prepare para a guerra como soldados de Deus. No exército você luta por Deus e pelo país. Talvez eu ofenda agora. Percebe que tem algo de errado. Ela fala com Sarah que a partir de agora elas não iriam mais visitar a igreja, pois esta igreja não é que ela costumava conhecer. Mais tarde naquela noite Riley aparece na casa de Eren. Vai dar merda, vai dar merda. E pelo visto Riley não está morto. Ah, vá, é mesmo? Riley pede a Eren para ela ir ao mar em um barco com ele. Eren aceita mesmo estando muito desconfiada. Quando estão bem longe da ilha, ele revela a Eren o que aconteceu com ele depois de ser atacado pelo anjo. Vemos Riley recuperado sob os cuidados do Padre Paul. O padre revela sua verdadeira identidade para ele e lhe diz que acredita que o sangue de anjo é um presente de Deus. Ele conta que tem misturado no vinho da igreja para curar os moradores da ilha. Ele também acredita que os novos traços vampíricos os dois estão se desenvolvendo são um sinal dos milagres de Deus. Você tem que se acalmar. Porra era aquela? Era um anjo. Dev confirma essa ideia, dizendo ainda que a imortalidade que o sangue traz é um sinal do fim dos tempos com a vinda de Cristo. Riley deixa o centro com nojo disso tudo e deixa cartas para sua família e para o Monsenhor Pruitt um pouco antes de ir ver Eren. Você me trouxe aqui onde eu não tenho pra onde ir. Pra que exatamente? Eren está na dúvida se confia em Riley e pergunta por que ele trouxe ela até ali. Notando o medo de ser atacada, ele diz que trouxe ela para a água para que ele mesmo não tenha para onde fugir. Riley então declara seu amor por Eren, que diz que sente o mesmo. Ele a trouxe para provar que está dizendo a verdade e porque ele não quer terminar como um monstro. E nisso o sol nasce. Riley então queima rapidamente enquanto Eren grita de medo e o livro 5 dos Evangelhos termina. Livro 6 dos Atos dos Apóstolos começa com o retorno da Eren para a ilha, que conta a Sarah o que aconteceu. Sarah mostra a Eren sua mãe, que está mais jovem, e mostra também como o sangue dela queima sob a luz do sol. Dev convence o Padre Paul a compartilhar o que ele tem com os outros moradores. Sarah então fala com Eren e a sua mãe sobre sua teoria de que o Padre Paul está espalhando um vírus que cria estes estranhos milagres, e que ele está fazendo isso através do vinho na igreja. Sarah informa o xerife Hassan sobre suas suspeitas a respeito da igreja, mas Hassan se recusa a investigar, temendo ser cancelado pelos moradores já que ele era muçulmano. Eren conta a Anne sobre a morte de Riley, mas ela reage de forma furiosa e se recusa a acreditar. Nisso a Eren, a Sarah e sua mãe Mildred tentam de levar a balsa para o continente, mas descobrem que o prefeito mandou todas as balsas embora. Elas ainda veem os Tuge trancando os barcos de pesca. Naquela noite antes da missa de Páscoa, a energia da cidade é cortada e a torre de celular para de funcionar. Os moradores são vistos fazendo uma marcha à luz de velas até a igreja antes da missa. O Padre Paul realiza um sermão revelando que ele é Monsenhor Pruitt, e então ele dá veneno para Stugge para provar o que diz. É nisso que Hassan decide ir embora com seu filho, mas o anjo sapeca Stugge para a surpresa de todos. Enquanto a besta caminha na frente deles, o Stugge acorda como um vampiro. O Padre Paul incentiva os fiéis da igreja a beber veneno para morrer e serem renascidos em Cristo. Vários moradores bebem o veneno, incluindo os pais de Lisa e Ari. Mildred atira na cabeça do Padre Paul e é atacada pelo anjo que ela recebe um abraço do anjo e a leva para fora da igreja. Os mortos da igreja começam a ressuscitar como vampiros e atacam aqueles que não tinham bebido o veneno, mas como todas essas pessoas tinham um pouco de sangue de vampiro dentro delas, todas elas se transformam em seguida durante o massacre. Eren, Hassan, Lisa, Sarah, Warren e Anne fogem. Eren atira em Dev antes de fugirem para a cidade. Dev logo é ressuscitada como uma vampira. Dev então solta os vampiros para se alimentarem dos outros habitantes da cidade, e o livro 6 dos Atos dos Apóstolos termina. Livro 7 de Apocalipse começa com a Mildred, agora vampira, se encontrando com o Padre Paul e revelando que os dois tiveram um caso de muitos anos no passado. Ficamos sabendo ainda que a Sarah é a filha deles. O Padre Paul confessa que trouxe o anjo para a ilha para rejuvenescer a Mildred, para que a
assim os dois pudessem ter uma segunda chance juntos. Bev, convencida que o vampirismo é um presente dos céus, faz os vampiros entrarem em guerra contra toda a ilha, matando qualquer pessoa que acharem. O grupo está se escondendo em uma casa, quando Eren percebe que os vampiros estão planejando usar barcos para chegar ao continente e trazerem o apocalipse. Eles então decidem que Oren e Lisa iriam tentar um pequeno barco para irem para longe da ilha, enquanto os outros iriam queimar os barcos restantes para evitar que os vampiros saíssem da ilha. Durante a conversa, eles são atacados por Bev e Stugge, que estão tentando queimar a casa. N então vai para fora da casa para distrair Bev, dando tempo para os outros escaparem. N se mata cortando sua garganta para distrair Bev e Stugge. Stugge explica para Bev que se eles não apagassem o fogo ele iria se espalhar, mas Bev lhe diz que é assim que deve ser. Ela diz que deixe tudo queimar e que é para levar todos os vampiros para a igreja. Logo depois que saem, N se transforma e encontra seu marido Ed, e ele diz que não matou ninguém. Ela fica aliviada, pois se ele conseguiu controlar, ela também pode conseguir. Lisa e Oren se separam do grupo para fugir. Lisa pega uma arma na casa de Joe, mas logo são perseguidos por vampiros e decidem se esconder dentro de uma casa abandonada, onde eles dão de cara com o anjo Sapeca. Ela logo atira, mas ele parece quase nem sentir e nem parece notar que eles estão ali. Ela então joga gasolina sobre ele e acende, e o anjo sai voando. Na costa, Sarah e Hassan tocaram fogo nos barcos para evitar que os vampiros deixem a ilha. Oren e Lisa conseguem chegar ao barco para fugirem. O padre Paul, horrorizado pela violência, enfrenta Bev. Finalmente. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. E ela o acusa de ser um falso profeta. Vemos Bev depois preparando o centro para os vampiros, que será usado como abrigo durante o dia. Sarah tenta incendiar a igreja, mas recebe um tiro de Stugge e o padre enfim lhe conta que é seu pai, já arrasado, e depois disso ataca Stugge. Os pais de Sarah levam para uma ponte onde ela costumava brincar quando eram jovens, mas antes tocam fogo na igreja. Enquanto isso, Eren e Hassan tentam queimar o centro. Nisso, Bev atira em Hassan e Eren é atacada pelo anjo. Novamente vemos que o anjo não reage enquanto está se alimentando. Eren percebe isso e corta as asas da criatura para impedir o anjo de voar para longe da ilha. Vemos o anjo com dificuldade de voar depois disso, enquanto Oren e Lisa observam de longe na água. Todas as casas na cidade junto com a igreja estão pegando fogo, o que significa um único abrigo para os vampiros durante o dia é o centro. É nisso que Ali, que estava transformado, e vendo seu pai no chão ferido, queima o centro, não deixando abrigo para os vampiros. Muitos vampiros são pegos então pelo peso na consciência sobre o que fizeram com a cidade e as pessoas e abandonam a Bev. Ao amanhecer, os vampiros pegos pelo remorso são liderados por Ed e N se reúnem para ser queimados pelo sol nascente, cantando ao Senhor em uma demonstração de fé. O xerife Hassan morre ferido na praia enquanto acompanhado por seu filho Ali, também em oração. Vemos enfim Bev ser queimada morrendo e gritando de medo na praia. Padre Paul e Mildred dão as mãos enquanto assistem ao nascer do sol e são queimados. Lisa e Oren são os únicos sobreviventes da ilha. Enquanto os moradores da ilha morrem, Lisa conta a Oren que ela não consegue mais sentir as pernas e o livro 7 de Apocalipse. A temporada e toda a série